Foram mais de 8 horas de audiência até que o termo de ajuste de conduta fosse assinado. O acordo prevê que as vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton façam o pagamento de 7 milhões de reais. O valor foi definido por conta do caso de trabalho semelhante à escravidão em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, descoberto há mais de 2 semanas. Do total, 5 milhões de reais serão destinados para projetos sociais. Já a quantia de 2 milhões será dividida entre os 207 trabalhadores. Cada um deve receber em torno de R$ 9.600. As indenizações elas não são arbitrárias conforme o desejo, né? Tem parâmetros, balizas que a gente segue e além disso, né, nós temos a continuidade em relação à empregadora, né, que também será demandada por indenizações. Então, nós temos dentro dessas balizas, e o caso é um caso que tem várias nuances, então tem que avaliar a participação, o envolvimento de cada uma dessas empresas e para então conseguir fazer esse balizamento, que foi o que os colegas fizeram e explicaram aqui nesse valor final que se chegou. Os pagamentos precisam ser feitos em até 15 dias depois que o Ministério enviar a lista dos trabalhadores para as empresas. No termo assinado, as 3 vinícolas ainda se comprometeram a cumprir 21 medidas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Elas incluem a garantia de fiscalização das condições dos trabalhadores terceirizados. Além disso, as empresas devem garantir e se responsabilizar pelos alojamentos e pela alimentação. Todas as obrigações já estão valendo. Isso tem uma eficácia imediata, ou seja, nós sabemos que na próxima colheita de uva o cenário será diferente. Não só para as vinícolas tomadoras de serviço dessa situação de Bento Gonçalves, a vinícola Aurora, Garibaldi e Salton, mas isso já está reverberando para as outras vinícolas e o MPT vai prosseguir estendendo esse compromisso, estendendo essas obrigações para as outras vinícolas. O Ministério Público do Trabalho também fez audiências com a Fênix Serviços Administrativos, a terceirizada que agenciou os trabalhadores. A empresa não aceitou as condições para assinar um acordo com o órgão e segue não reconhecendo o trabalho análogo à escravidão. Eles têm muitas empresas, por vezes têm laranjas, então todos os envolvidos nesse grupo econômico, os laranjas, os sócios ocultos, já sofreram uma ação cautelar em que nós pedimos um bloqueio de 3 milhões, que será posteriormente, né, a partir da asta pública desses bens serão vendidos, nós tentaremos converter esses bens em indenizações individuais. O caso segue sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério do Trabalho. As 3 vinícolas envolvidas se manifestaram através de nota. A cooperativa Vinícola Garibaldi afirma que tem compromisso com a sociedade brasileira e a cadeia vitivinícola em atuar de forma efetiva no cumprimento e na exigência de práticas que respeitem os direitos humanos e trabalhistas. Diz ainda que a adesão ao termo de ajuste de conduta é uma demonstração da responsabilidade social da empresa e um movimento concreto para garantir que a situação ocorrida recentemente seja resolvida da melhor forma e jamais se repita. A cooperativa já adotou práticas internas para aprimorar a política de contratação de serviços terceirizados em questões de integridade e alterou o processo de seleção de prestadores de serviço com auditorias sistêmicas na execução dos trabalhos. Além disso, está em andamento a inclusão de cláusulas contratuais em respeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos. A vinícola Salton afirma que a assinatura do acordo tem o intuito de reforçar publicamente o compromisso com a responsabilidade social, boa-fé e valorização dos direitos humanos, bem como a integridade do setor vitivinícola gaúcho. A empresa garante que atuará em frentes adicionais, como revisão de todos os processos de seleção e contratação de fornecedores, com implantação de critérios mais rigorosos e que coíbam qualquer tipo de violação aos dispositivos legais, incluindo direitos humanos e trabalhistas, contratação de auditoria independente externa para certificar as práticas de responsabilidade social, adesão ao Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, entre outras. E a vinícola Aurora afirma que segue atuando em diversas frentes para o restabelecimento dos direitos dos colaboradores terceirizados vinculados à empresa Fênix,
bem como na implementação das melhores práticas para a gestão de terceiros e fornecedores. A assinatura do termo de ajustamento de conduta é mais um passo para assegurar o comprometimento da empresa com medidas permanentes de promoção de condições dignas e seguras no trabalho. O termo de ajustamento de conduta foi estabelecido e a compensação financeira tenta reparar a violência sofrida. Mas é preciso uma ação permanente, Osíris Marins. Boa noite. Boa noite, Sérgio e Lúcia. É o episódio da mitigação, ou seja, correr depois de tudo que acontece. Menos mal, o Ministério Público do Trabalho, o governo, a iniciativa privada fizeram aí esse termo de ajustamento de conduta, que apenas tenta recuperar financeiramente e com outras ações o prejuízo todo. Uma ação criminosa, um episódio lamentável que arranhou a imagem do Rio Grande do Sul e do setor, o segmento todo, e agora há que se projetar para o futuro. Temos que aprender com isso que aconteceu. É preciso ferramentas. Nós tivemos aí um erro coletivo do setor privado, do setor público. Nós temos que ter ferramentas de fiscalização e ferramentas de compliance. As empresas precisam agir de forma antecipada, precisam analisar melhor esses terceirizados que trabalham principalmente nessa questão envolvendo safristas. Não é só no setor vitivinícola, há outros segmentos que também trabalham com a sazonalidade desses trabalhadores. E essas terceirizadas importam a mão de obra muitas vezes. É preciso um olhar muito apurado, contratos com cláusulas e um compliance muito acelerado. Isto tudo deve servir de aprendizado, não pode se repetir. Nós temos aí o Ministério Público do Trabalho, vigilante, novas equipes e forças-tarefas devem ser montadas. É preciso ter uma ação antecipada sobre tudo isso, profilática, para evitar que este tipo de coisa aconteça. Hoje mesmo pela manhã conversávamos com o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho. Há indícios fortes já consubstanciados de tráfico humano e essas questões precisam ser corrigidas de forma basilar. Legislação existe e é preciso que a iniciativa privada e o poder público e o judiciário sejam permanentemente alertas para que não volte a ocorrer, porque o dano à imagem de setores e também do Estado é muito grande, sem falar de tudo que foi feito contra esses trabalhadores. Foram submetidos à violência, à tortura, à condição análoga, escravo, e nós estamos em 2023, não se pode tolerar esse tipo de coisa. Por isso, ferramentas para antecipar fatos e para ser vigilantes. Compliance é fundamental nas empresas em todos os segmentos e é preciso estar atuante. Sérgio e Lúcia.